Voltamos no programa Além da Notícia. O tema do nosso programa hoje é reforma agrária. Convidados especiais, muito obrigado por estarem aqui conosco. Mas eu quero trazer uma outra questão interessantíssima. A questão da permanência do homem no campo, o interesse do homem para permanecer no campo. Disse que a reforma agrária é um dos grandes fatores para novamente trazer esse interesse do homem a permanecer no campo. Nós vivemos hoje um desinteresse das pessoas por causa justamente dessas injustiças de décadas e talvez de séculos? Acho que esse processo de êxodo rural, a saída do homem do campo e a ida para a periferia das grandes cidades, ele ocorreu muito na década de 70, na década de 80, mas esse mesmo homem, muitos conseguiram sucesso, conseguiram se fixar na cidade, colocar os filhos para estudar, e os filhos seguiram outras carreiras e ficaram lá pela cidade mesmo. Mas houve o processo de inversão, da volta desse mesmo homem que saiu do campo e foi para a cidade, e através dos movimentos sociais, do programa de reforma agrária, uma boa parte dessa população que foi para a cidade, ela voltou para o campo através dos programas de reforma agrária brasileira. Muitos dessas pessoas venderam suas pequenas terras e foram para a cidade em busca de melhoria, e houve frustração, e essas pessoas mesmo estão voltando para o campo através dos programas de reforma agrária do governo brasileiro. Hoje o que a gente insiste é que não dá para ter o olhar sobre a reforma agrária hoje igual que nós tínhamos há 40 anos atrás. Então, por exemplo, o Estatuto da Terra também está fazendo 50 anos esse ano. E se você vai olhar o Estatuto da Terra, suas premissas básicas, o seu conceito, ele era um conceito em que, primeiro, o rural e o urbano eram coisas separadas. Hoje você tem no Brasil, dos 5.600 municípios, pelo menos 5.000 com características rurais, em que o agricultor pode ter sua pequena propriedade, ele pode se deslocar 20 quilômetros, acessa a internet, acessa uma loja de departamento que só tinha na capital anteriormente. Esse é um novo Brasil que nós estamos vivendo. Recentemente, a presidenta Dilma distribuiu as máquinas, do PAC Equipamentos para melhorar as condições de infraestrutura, de deslocamento dentro desses municípios pequenos, porque esses municípios vivem essa realidade. A realidade de que o urbano e o rural estão muito mais próximos do que a gente imagina. Nós vivemos ainda, fruto desse conceito passado, essas estatísticas que o IBGE trabalha, que trata que 85% da população é urbana, porque é a população que vive no núcleo urbano previsto pelo município. Só que se você for analisar dessa lógica que eu falei anteriormente, só tem 5.000 municípios com características rurais, essa proporção ela muda de 15,85 para 30, 40, 60% da população urbana, 40% com característica rural. Então a discussão hoje não é mais fixar a família no campo, é dar as oportunidades que ela possa viver dignamente com essa mobilidade. Hoje a gente está vendo uma demanda fantástica por deslocamentos, mobilidades regionais no país inteiro. Estamos investindo em aeroportos, rodovias, ferrovias, para que o Brasil possa se deslocar. Isso vale muito para essa relação do rural e urbano. E é nesse conceito que a gente aposta numa nova reforma agrária. Então, por exemplo, nós temos, o deputado conhece bem, cidades pujantes como Araguatins, Araguaína, que hoje demandam os seus produtos de alimentação aqui da Ceasa de Goiânia, demandam de São Paulo, e a reforma agrária pode contribuir para aumentar a produção de alimentos ali próximo, barateando o preço dos produtos. Esta é uma preocupação também nesse conjunto de reforma agrária, a preocupação do país não perder produtividade. E mais ainda, aumentar produtividade, aumentar fixação do homem no campo. É interessante isso? Com certeza. Por exemplo, um dos maiores desafios do Brasil hoje é manter coexistindo duas agriculturas. Uma agricultura de escala, forte, que produz alimentos, gera balança comercial, exporta para a China, como eu falei anteriormente, e a nossa agricultura de economia familiar, que é essa que garante 70% dos alimentos na mesa dos trabalhadores do Brasil, na mesa dos brasileiros, e é essa agricultura familiar que é o público da reforma agrária. É ela que vai produzir o feijão, a mandioca, o açaí, vai produzir essas outras culturas que não são a soja, que não é o milho, que não são os produtos de exportação, e que isso dá um diferencial do Brasil em relação ao mundo fantástico.
poucos países do mundo têm umas condições climáticas e tem uma característica de um povo produtor como o nosso. E é por isso que o Brasil lidera a produção de alimentos no mundo. E eu gostaria de saber qual é a relação que existe entre ter este olhar, ter este foco e as várias reivindicações das organizações que pedem essa redistribuição da terra, dizendo que esperam políticas mais agressivas do governo nesse sentido. Que tipo de políticas agressivas são essas reivindicadas por essas organizações que estão descontentes? Eu diria que estar descontente é porque sempre quer mais. Então, por exemplo, o Brasil tem hoje uma política agrícola para a agricultura familiar que pouquíssimos países do mundo têm. Desde o PRONAF, né, que é o nosso grande programa de crédito à produção da agricultura familiar, a assistência técnica, para você ter uma ideia, hoje a cobertura de assistência técnica dos assentamentos da reforma agrária é a maior da história da reforma agrária no Brasil. 300 mil famílias estão sendo atendidas por assistência técnica. Então, é um investimento de quase R$1 bilhão em técnicos de campo. Que tipo de assistência? Técnicos de campo que vão apoiar a família a produzir melhor, a levar as tecnologias, levar conhecimento e também a aprender com a família. Porque não adianta só a via de uma mão só. O técnico aprendendo na faculdade e não conhece lá a realidade do campo. Né? Então, nós temos hoje uma situação com os movimentos sociais que, ele, obviamente, como todo mundo, quer mais. Né? Quer dizer, já conquistou até aqui e quer mais. E nós estamos discutindo exatamente na medida provisória uma visão de futuro para a reforma agrária. Então, um novo financiamento, a questão da titulação da terra com virtudes, valores que estão sendo introduzidos na medida provisória e que nos permite dar esperança para as famílias produzirem mais e melhor. Deputado, que resposta o senhor daria agora para essas organizações que pedem isso? O que a medida provisória está, de fato, respondendo a essas reivindicações? Olha, a medida provisória ela veio para melhorar e muito a situação das pessoas que estão lá e abrir novas perspectivas, novos horizontes. Então, é que continuem buscando, que continuem indo atrás, porque eu acho que se ficar de braço cruzado não vai se conseguir nada. Eu acho que a busca, a conquista, a luta, ela é fundamental, ela é salutar nesse processo. E a medida provisória só veio para ampliar esses horizontes, para melhorar esses horizontes. Eu estava aqui pensando agora, o doutor Guedes falando, e eu lembrando da visão de Juscelino Kubitschek, no final da década de 50, quando ele idealizou a construção da rodovia transamazônica, que sai de Cabedelo, na Paraíba, e vem cortando esse nordestão todo e entra pelo Pará, passando pelo norte do Tocantins e entra pelo Pará afora. A visão dele já era tirar o homem da periferia das grandes cidades lá do Nordeste e trazer o homem para fazer agricultura no interior do Brasil, no norte do Brasil. A visão dele era povoar aquela região com o agricultor, com o pequeno agricultor, tirando da periferia das grandes cidades do Nordeste. E apesar de até hoje a nossa rodovia transamazônica ainda, boa parte dela ainda não estar asfaltada, ainda não está em condição digna de tráfego, mas ele atingiu o objetivo e muita gente veio do Nordeste, da periferia das grandes cidades e povoou o norte do Brasil, povoou o estado do Pará na sua região mais amazônica, na região de floresta, com essa medida do Juscelino Kubitschek no final da década de 50. Eu queria só fazer a seguinte questão. Essa medida provisória, com estas novidades que traz, com este incentivo a uma nova reforma agrária, está conseguindo agradar aos ruralistas e àqueles assentados ou que buscam ser assentados? Não, o nosso entendimento é que a medida provisória atende a quem está hoje no lote de terra no assentamento. Isso. Esse é o objetivo fundamental da nossa medida. Eu posso complementar? Eu sou, inclusive, membro da Frente Parlamentar do Agronegócio. E não vi um membro da Frente Parlamentar do Agronegócio questionando essa medida provisória. Todo mundo está super satisfeito porque o governo está melhorando as condições de vida de quem está no campo através da reforma agrária. Hoje não existe mais esse confronto entre o grande produtor que está produzindo e
o membro do assentamento, o assentado da reforma agrária. Eu acho que existe hoje uma parceria salutar entre os assentados e os produtores, um trabalha para o outro compra o produto do outro, ou o produtor utiliza os serviços do pequeno assentado, do assentado, compra os produtos do assentado, tem aquela interação. Hoje não existe mais esse problema desse confronto entre o latifúndio produtivo e a pequena agricultura através dos assentamentos da reforma agrária. Eu vi o próprio deputado Giovanni Queiroz, que explica? Deputado Giovanni Queiroz, que é produtor de terras no Pará e é um dos principais membros da Frente Parlamentar do Agronegócio, estimulando, incentivando, e muitos outros membros lá da Frente Parlamentar do Agronegócio, super felizes, e estimulando a aprovação rápida, imediata da medida provisória 636. Só para te dar uma satisfação ao nosso público, como é que a gente explica esses conflitos que, vez por outra, aparecem na televisão entre donos de grandes latifúndios e invasores de terras? Que são esses casos, por que acontecem, como acontecem? Como que a gente pode dizer para o nosso telespectador? O que a gente verifica, né, é próprio de uma democracia jovem, que está buscando ainda as suas condições, daqueles princípios que eu falei anteriormente. É um princípio de justiça na distribuição da terra, com princípios mais recentes que se incorporam na questão agrária, como da eficiência da produção, da condição do atendimento a quem esteja desempregado ou coisa do gênero. Nós temos situações, de fato, né, que perduram há 10, 15 anos, paradas na justiça, né, aguardando uma decisão judicial sobre o processo de desapropriação da reforma agrária, como a gente já citou aqui. Numa época em que se ensejava muito, né, essa questão de vão obter terra e algumas reações de proprietários, né, impedindo a continuidade dos processos. Mas eu verifico isso como muito localizado, né, todos os dados da Ouvidoria Agrária Brasileira, que trabalha junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, apontam claramente a redução dos conflitos, a redução das ocupações de terra, a redução dos casos de homicídio fruto desse tipo de conflito. Nós vivemos um outro momento. E nós vivemos um outro momento por quê? Porque a agricultura está bem, porque o Brasil está gerando empregos, né? E isso está nos permitindo fazer um momento da reforma agrária que é um momento de qualificar os assentamentos existentes. Nós vamos continuar obtendo terras, como eu já falei anteriormente, né? Vamos historiar os imóveis que nós estejamos cumprindo a função social. Estamos cumprindo uma função constitucional. Queira ou não queira o proprietário de terra, isso é uma função constitucional, né? Mas, ao mesmo tempo, nós vamos cuidar de quem já está dentro da terra. E essa medida provisória, ela traz objetivamente melhorias, né? Tanto em relação ao passado, para essas famílias, mas o que é mais importante, ela abre uma perspectiva de futuro, de esperança para que os agricultores possam aproveitar essa oportunidade de produzir mais, viver com mais dignidade. Reta final do nosso programa. Deputado, a tramitação dessa medida provisória 636 está em que situação? Nós já cumprimos todas as etapas. O relator, o Wellington Dias, já está na fase final de elaboração do relatório. Inclusive, o presidente do INCRA me informava aqui antes de começar que já recebeu uma minuta do pré-relatório e que as famílias da reforma agrária brasileira possam estar procurando os agentes financeiros, possam estar procurando o próprio INCRA para coletar as informações necessárias e já está se servindo do benefício que nós estamos concluindo a sua aprovação através da medida provisória editada pela nossa presidenta da República, a presidenta Dilma. Bom, presidente Carlos Guedes, percebi aqui na nossa conversa que a grande preocupação do INCRA é não deixar de continuar o trabalho de desapropriação, de aquisição da terra, para continuar fazendo a reforma, mas, sobretudo, cuidar de quem já está assentado. E para aqueles que ainda não estão assentados com esta reforma, com essa medida provisória que está agora praticamente chegando à sua fase final de tramitação, que orientações é importante o INCRA dar agora, para esta gente que agora nos acompanha? Então, em primeiro lugar, insistindo com quem já está assentado, né, que são quase 1 milhão de famílias, o INCRA deve, junto com a aprovação da medida provisória, instalar um novo serviço junto à prefeitura, sindicatos, de acesso aos benefícios da medida provisória, que a gente chama da Sala da Cidadania. Sempre através das prefeituras? Através das prefeituras ou sindicatos, né? Então, nós vamos criar condições em que uma parceria que nós estamos fechando com o Banco do Brasil,
o agricultor que vai renegociar suas dívidas, ele pode ir lá, baixar o boleto bancário do valor dele e ir na agência lotérica e pagar, sem precisar ir no banco. Para você ter uma ideia das medidas que o INCRA está adotando para poder fazer... Já está informatizando todo o serviço. Exatamente, informatizando todo o processo de renegociação das dívidas para a reforma agrária. Então, só aguardando a aprovação lá no Congresso e já botamos para a rua para começar a funcionar. Em relação às famílias que estão aguardando terra, podem ter certeza que o INCRA continua trabalhando duro, continua trabalhando de uma forma responsável. Agora, nos meses de abril e maio, nós vamos sentar com todos os movimentos sociais, com o MST, com a CONTAG, com a FETRAF, com as organizações que demandam terra e vamos montar uma planilha de trabalho do INCRA, que é assim que a gente tem feito, de uma forma transparente, clara, de quais são as nossas prioridades, assim como a gente deixa muito claro para os movimentos sociais aonde é possível fazer reforma agrária e onde não é possível, né? E ali nós vamos criar as condições que para quem seja beneficiado da terra, as 30 mil famílias que nós estamos trabalhando nessa meta de 2014 a serem assentadas, já serem beneficiadas da medida provisória, com um financiamento mais simplificado e com acesso ao direito ao título da terra de uma forma mais facilitada. Muito bem. Eu quero agradecê-los por este nosso bate-papo aqui, que foi muito interessante. Tenho certeza as pessoas de casa também, que agora nos acompanham, puderam entender muito melhor, perceber os avanços que já tivemos, todavia, a gente sabendo do longo caminho a ser galgado ainda. Foi um prazer recebê-los aqui. Obrigado, Carlos Guedes. Eu que agradeço até o seu espaço, Ronaldo, e dou uma boa noite a todos e a todos os nossos telespectadores. Obrigado, deputado Júnior Coimbra. Prazer. Abraço a você, Ronaldo. Um abraço aí aos nossos telespectadores do Além da Notícia e deixar aqui o meu abraço especial aos nossos tocantinenses, especialmente os da Reforma Agrária Brasileira. Muito bem. A você que esteve conosco até agora, também o nosso muito obrigado. Na nossa página na internet, alemdanoticia.net, você encontra um conteúdo exclusivo sobre o programa de hoje e poderá revê-lo também. Daqui a pouquinho, você poderá rever esse mesmo programa. Foi um prazer estar com você. Boa noite, bom sono, fique com Deus e até a próxima semana em mais um Além da Notícia.